abençoar a vida do nosso querido pastor, amém? Deus Pai, está aqui teu amado, Pai, teu vaso precioso, Senhor, que o Senhor escolheu para estar falando conosco hoje, Pai. Eu peço que o Senhor use os seus lábios, Pai, e fala conosco através da tua palavra, Senhor. Usa ele, Pai, para que ele possa, Senhor, nos alimentar através de ti, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor proteja a mente e o coração do teu filho amado agora, Pai, para que nenhuma flecha inflamada atinja o teu coração, que seja apagado pelo caminho agora, em nome de Jesus. Nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Amém. São os irmãos que eu passo, Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, uma alegria estarmos na casa de Deus, na casa, onde nós nos congregamos, e que Deus continue falando aos nossos corações, como tem falado até agora. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Como é que foi a semana dos irmãos? Glória a Deus. Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu quero que os irmãos coloquem de pé um pouquinho. Deixar no ponto aí, né? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu quero que nós vamos fazer uma oração ainda. Amém? Nós não estamos só sentindo, nós estamos vendo que o inimigo está trabalhando muito dentro das igrejas. Não só aqui, nas outras igrejas, em qualquer igreja, que proclame o nome de Cristo, que seja fiel a Cristo. A gente vê que o inimigo, neste ano de 2025, já tinha uma profecia desde o ano passado, que havia falado, alguns grandes profetas no mundo já tinham profetizado que o ano de 2025 espiritualmente seria um ano muito pesado, muito ruim, mas nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Amém. E mesmo que isso possa vir a acontecer, ou possa estar acontecendo, para Deus sempre tem um propósito. Amém? Nós então temos que orar a Deus e pedir a Deus, Deus nos fortalece, nos mostra o caminho, para que possamos estar resistindo todas essas coisas. Amém? Amém. Mas a palavra de Deus também diz que Deus não dá uma luta que nós não possamos resistir. Amém? É verdade. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, Deus, que cada um que está aqui presente, Pai, cada coração, cada vida, Pai amado, que hoje, diante da Tua palavra, Deus, o Senhor nos diz que somos templo do Teu Espírito. Pai amado, repousa sobre eles, não somente no seu interior, o seu Espírito, mas possa transbordar um revestimento da unção, do poder e da autoridade de Cristo, do Espírito Santo que habita em cada um de nós, ó Pai. Que possamos ser revestido, guardado, Senhor amado, nas Tuas mãos. Pai amado, derrama da Tua graça, do Teu amor e da Tua infinita misericórdia. Dirige, Senhor amado, nossos pensamentos, dirige os nossos olhares, dirige as nossas mãos, nossa língua, ó Pai, que tudo seja governado pelo Teu Espírito Santo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, não permita, Senhor amado, que caiamos, ó Deus, em alguma cilada que o inimigo tem montado para nós. Mas eu te peço, Senhor amado, vai na frente, Senhor amado, desmontando e quebrando todas as coisas, ó Pai, que o inimigo tem feito para a Tua igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a Tua bênção, não somente sobre esta igreja, mas também sobre a igreja, Senhor amado, que estão aqui circunvizinhas à nossa igreja, Pai. O Senhor possa estar abençoando, limpando e protegendo o coração dos líderes, Senhor amado, dessas igrejas. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre elas, ó Pai. Que o Teu nome prevaleça, ó Deus, que a Tua graça prevaleça. E que o bom senso, Deus amado, de cada um, Senhor amado, que faz parte dessas igrejas, ó Deus, possa prevalecer, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, que a unção do Espírito Santo permeie, Senhor amado, as Tuas igrejas, ó Deus, que estão aqui ao nosso redor, ó Pai. Eu te peço, Senhor amado, e coloco nas Tuas mãos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor amado, dá discernimento aos líderes, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, para que o Senhor venha ser sempre honrado no meio desses púlpitos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja possa cantar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando sobre os 4 batismos. Hoje nos toca o terceiro. Amém?
E o terceiro qual seria? Nós falamos primeiro do batismo em Cristo, o batismo nas águas. Hoje é o batismo no Espírito. Diferentemente de entendermos, como muitas pessoas entendem quando fala de batismo no Espírito, pensa somente em falar em línguas. Falar em línguas é um batismo totalmente diferente do batismo no Espírito. Ah, mas pastor, não é a mesma coisa? Não. A palavra de Deus diz que nós seremos batizados no Espírito e com fogo. São duas experiências diferentes. Né? São duas experiências diferentes. O batismo no Espírito é uma coisa e o batismo no fogo, com fogo é outra coisa, que traz aí o manifestar de línguas estranhas e outras coisas mais. Amém? Hoje é o batismo no Espírito. Por que é importante nós entendermos o batismo no Espírito? Para que você entenda que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, há uma preparação desde o começo nas nossas vidas para que possamos então sermos templo do Espírito Santo. Isso significa ser batizado no Espírito. Significa que o Espírito já não é um Espírito que vem e nos visita, como no Antigo Testamento, e cumpre o propósito pela qual ele chegou naquela pessoa, e de repente ele sai e vai embora até um momento em que Deus precise usar aquela pessoa novamente e o Espírito volta sobre ele para cumprir uma missão, como foi em Sansão, como foi em Davi, como foi em Abraão, em Moisés, em todas as pessoas do Antigo Testamento. Eles tinham uma visitação do Espírito. Não era morada do Espírito. Mas para que o ser humano possa ser morada do Espírito, ou seja, batizado no Espírito, e isso se transforma em uma morada, né? O nosso corpo seja o templo do Espírito e seja a morada do Espírito, ele precisa então passar por um processo. Amém? Amém. Só que esse processo não depende unicamente e exclusivamente de nós. A única coisa que nós temos que fazer, e a nossa obrigação como ser humano, é aceitar Jesus. Você vai entender na próxima mensagem. Por quê? Porque quando de você mesmo, nasce a decisão de aceitar Jesus, quando você faz essa liberação deste pedido a Deus, Deus, eu quero ser seu filho, faz de mim morada do teu Espírito, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, então você está sendo introduzido em Cristo Jesus, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, quando você aceita Jesus, você aceita também o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, não é verdade? Para que serve o sacrifício de Cristo Jesus na cruz? Não é somente para que você seja parte de um pacto de sangue, mas para que esse sangue desça sobre a nossa vida, e esse sangue nos purifique o nosso ser, para que possamos então ser templo do Espírito. Se não há a manifestação do sangue de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, jamais poderemos ser habitação do Espírito. Porque o Espírito, por ser santo, ele só pode habitar no lugar onde teve o derramamento de sangue. Amém? Como nós aceitamos o derramamento de Cristo Jesus, do sangue de Jesus na cruz do Calvário, em nosso favor ou em nosso lugar, pagando o preço do pecado que foi feito por Adão e Eva no passado, e logicamente por aqueles que nós já cometemos na carne, fomos limpos na cruz do Calvário, nos habilita a ser morada do Espírito Santo. Então, quando eu aceito Jesus, há um processo espiritual na nossa vida acontecendo que você talvez não perceba, mas há um processo muito grande espiritual acontecendo na tua vida. Primeira coisa, você já sai das garras do inferno e vai ser membro do corpo de Cristo. Amém? Você já saiu do lugar do reino das trevas e foi para o reino da luz. Né? Você já é perdoado os teus pecados, o teu nome já está escrito no livro da vida, existe muita coisa acontecendo que você nem percebe, somente por ter tomado uma simples decisão de aceitar Jesus. Amém? Então você é limpo pelo sangue do Cordeiro, e esse limpar do Espírito, do sangue de Jesus, ele limpa principalmente um lugar, o espírito do ser humano, o espírito do homem. É onde o Espírito Santo de Deus habita. Muitas vezes a palavra de Deus fala habita no coração, habita na tua vida, você é templo do Espírito, mas existe um lugar em específico que é compatível com o Espírito Santo, que é o nosso Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Então agora você já está sendo batizado no Espírito.
Por quê? Porque quando o Espírito, antes, ele te guiava, antes de você aceitar Jesus, ele te guiava em direção a Cristo, para que você tomasse essa decisão de chegar diante de Cristo e se revelasse diante de Deus e falasse, não, eu quero aceitar Jesus, eu quero te aceitar como Senhor Salvador da minha vida. Então você é guiado pelo Espírito Santo, ele te impulsiona a fazer isso, mas ele não está dentro de você, ele está fora. Está te conduzindo, induzindo você a ter um encontro com Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, você aceita Jesus, você é introduzido em Cristo, você é batizado em Cristo. Aí, ao contrário, Jesus agora é aquele que batiza você com o Espírito. Entende? Um Espírito Santo te leva, te conduz, sem estar dentro de você, de fora, ele vai te conduzindo, te mostrando a verdade, te mostrando, te convencendo do teu pecado, como diz em João 16, ele vai te convencer do pecado, convencendo que você está errado, convencer que existe um caminho, que existe uma vida eterna, que há algo preparado para você. Então ele vai te conduzindo até você chegar em Cristo. Você chega em Cristo, você aceita Jesus, aí o que acontece? Jesus agora vai te batizar. Porque a palavra de Deus diz, em João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vier após mim, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você veja que quem batiza com o Espírito não é o próprio Espírito, é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3 e no versículo de número 11. Amém? Ali em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, eu vos batizo com água, João Batista falando, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ou em algumas versões, na mais antiga, diz desamarrar, ou desatar. Né? Ele vos batizará com o Espírito Santo, e depois coloca um E no meio, com fogo. Amém? São duas experiências diferentes, mas é gerada. Primeiro, o batismo no Espírito é gerado por Cristo. Tá? É gerado por Cristo. O batismo no Espírito é gerado por Jesus. Jesus te conduz a ser batizado, ele te batiza com o Espírito. Com fogo é uma experiência que depende de nós, já não é mais de Cristo. A primeira ação, quando nós estamos batizados em Cristo, não depende de nós. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar Jesus. O resto, tudo que vai no nosso interior, depende dele. Amém? Porque tudo é por ele e para ele. O sacrifício de Cristo Jesus foi ele que fez na cruz. Então ele nos introduz no Espírito, introduz o Espírito em nós. Somos batizados no Espírito, somos lavados e remidos para que isso aconteça em nós. Amém? Isso tudo depende de Cristo. Quando é um batismo no Espírito que está dentro de nós, isso significa que somente ele pode fazer. E nada o que nós possamos fazer pode nos levar a ter o Espírito Santo. Se eu falar assim, eu não aceitar Jesus e eu quiser o Espírito Santo, eu vou ter o Espírito Santo? Não. Por mais que eu faça tudo que eu tiver nas minhas mãos, eu vou conseguir o Espírito Santo? O Espírito Santo só se consegue com uma ação. Eu tendo um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Quando eu me arrependo, as outras coisas quem faz é Deus. Amém? Então, o batismo no Espírito não é algo que se consegue, é algo que se recebe de graça, porque não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez. Amém? Agora, o batismo do Espírito Santo com línguas, com fogo, é a outra experiência, isso já depende de mim, já não é mais dele. Porque o principal nós já temos em nós, que é o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então, você vê só, uma coisa tão importante em João, no capítulo 21 e 22. Eu quero que vocês abram para mim, comigo, eu quero que vocês percebam algo muito importante que acontece na vida do ser humano. 20, 21 e 22. Capítulo 20, né? 20, 21. Não, capítulo 20, versículo 21. 21.
achar? Lá diz assim: novamente Jesus, ele agora está falando já depois que Jesus foi já ressurreto, já estava, tinha voltado os 3 dias, né, já tinha ressuscitado. Então ele veio, a primeira vez ele aparece aos discípulos e diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Amém? Por que Jesus ele só podia fazer isso naquele momento? Antes ele não podia fazer a mesma coisa. Por mais que ele tivesse autoridade, mas ele sabia que existia algo que ele precisava fazer ainda, antes dele poder soprar sobre os seus discípulos o Espírito. Porque, veja só, em João 16, escute o que diz a palavra. João 16, 2 assim: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus não havia morrido ainda na cruz do Calvário, Jesus não havia sido ressuscitado, Jesus não havia feito cumprido o propósito pela qual ele veio à terra. Então ele precisava primeiro, antes de ele soprar sobre os seus discípulos o Espírito, ele precisava morrer na cruz. Amém? Por isso que antes, do João 16, antes ele não podia falar muitas coisas, porque ele não ia suportar, porque eles não tinham estrutura espiritual para suportar o que Cristo ia falar. Amém? Ele só falou dessas coisas mais profundamente depois da ressurreição de Cristo. Depois que ele ressuscitou, ele passou 45 dias falando das coisas do reino. Você veja que antes da ressurreição de Cristo, ele falou das coisas do reino em parábolas. Ele tocava, falava as coisas em parábolas para que pudesse ter entendimento. E assim mesmo, ele tem coisas que ele não tocava naquele momento. Mas a partir do momento que ele ressuscita, ele passa os 45 dias com os discípulos ensinando as coisas do reino. Aí eles já podiam suportar essas coisas e entender essas coisas, porque eles já tinham algo que eles precisavam antes, mas eles não podiam ter. Amém? Porque o corpo do ser humano, o templo do ser humano, eles não estavam ainda preparados para receber o Espírito Santo. Então foi por isso que quando Jesus morre na cruz, ele foi morto na cruz, ele desce aos 3 dias no leito da terra e ele ressuscita. A primeira coisa que ele fez foi soprar sobre eles o Espírito. Amém? Foi por isso que ele soprou sobre eles o Espírito, que era aquilo que faltava aos seus discípulos para suportar ou para entender aquilo que estava por vir, ou aquilo que era a verdadeira mensagem do reino. Por isso que Paulo, ele fala que nós não podemos nos deter nos rudimentos de Cristo, naquilo que Cristo ensinou. Nós temos que ter o rudimento de Cristo como base para nós entendermos o mistério do reino. E a palavra diz ainda mais interessante, do que falar em questão de ministério de reino, mistério do reino, o próprio Jesus, a eles não foi dado, né, para que ele pudesse entender as coisas do reino, mas para nós foi revelada as coisas do reino. Amém? Por quê? Porque o Espírito que está em nós, ele é suficiente para nós. Porque quando nós lemos uma coisa, nós não entendemos, você pode provar, fazer esse teste com a tua vida, na tua vida espiritual. Quando você lê algo na palavra de Deus que você não entende, e você pede ao Espírito Santo que ele te te dê capacidade para entender, daqui a pouco acontece alguma coisa, chega nas tuas mãos uma leitura bíblica, alguma coisa que vai fazer você entender aquilo que você não entendeu. Às vezes você leu uma coisa na tua casa, na tua leitura diária da palavra de Deus, você não entende aquilo. De repente você chega na igreja, uma pregação, ministração, e eu, o pastor Luiz, os ministros da casa, falam alguma coisa, falei, opa, eu li isso aqui e não entendi, agora eu estou entendendo. O Espírito Santo vai gerar alguma coisa e trazer para você alguma coisa que vai fazer você entender aquilo que você não entendeu. Amém? Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ele habita em você. Só que a nossa estrutura ser humano é limitada e pequena. Muitas coisas do reino de Deus são muito amplas e nós não conseguimos detalhar todas as coisas. Mas nós temos um ajudador que nos guia e que nos ensina e que nos instrui, chamado Espírito Santo. Irmãos, não espere como foi feito no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes é uma coisa
que aconteceu foi como se diz, os pioneiros, né, daquilo que aconteceu quando baixou o Espírito Santo sobre eles em Atos capítulo 2. Quando baixou sobre eles o Espírito Santo, revestiu eles de poder e de autoridade, não é verdade? Só que quando ele baixou, ele não voltou novamente aos céus, ele ficou, ele está na terra. Amém? Então hoje o que acontece? Como ele está na terra e está em nós, esse poder e essa autoridade, ele vai fluir através de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos fontes de água viva. Amém? Por que nós somos fonte? Porque a fonte ele vem de para fora. E se nós, no nosso interior, que é o Espírito, habita o Espírito Santo, ele tem que fluir por onde? Através de nós. Quando ele flui através de nós, o que acontece com nós? A primeira coisa, com uma fonte, já viu uma fonte quando jorra? Ele molha tudo em volta, não molha? Ele vai acumulando em volta, não é verdade? Isso chama-se unção. A unção que faz um revestimento na nossa vida. A unção que está dentro de nós. Por isso que eu falo para vocês que essa unção ela só pode fluir através de nós a partir do momento em que eu começar a fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando fazer. A partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus e eu começo a viver de acordo com a palavra de Deus, esta unção, este poder que habita em nós, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que em nós habita o poder. Amém? E que esse poder, para poder fluir através da minha vida, eu preciso então estar enquadrado dentro da palavra. Não é tentar fazer a palavra se enquadrar naquilo que eu sei, que eu creio e que eu acredito que é certo. Não, eu tenho que me enquadrar na verdade da palavra de Deus, é diferente. Amém? E para isso eu preciso eliminar coisas da minha vida que não faz parte do plano de Deus. Né? Isso chama-se vai se santificando. E vai tirando aquilo que não pertence a Deus e colocando aquilo e preenchendo aquele lugar da minha vida com aquilo que pertence ao Espírito Santo. Cada vez que nós nos adaptamos à palavra de Deus, o que acontece? Nós estamos sendo limpos diante de Deus pela palavra. Amém? A palavra de Deus tem um agente branqueador na nossa vida. Não é só o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo faz uma purificação, mas a santificação nós temos que buscar. Por que nós temos que buscar? Porque nós temos que tomar a decisão de eliminar coisas da minha vida, da nossa vida, que não faz parte do reino de Deus, que atrapalha o mover do Espírito, que atrapalha o fluir do Espírito. Por isso que nós nos perguntamos, por que muitas vezes nós não conseguimos fazer certas coisas que os discípulos faziam? Agora você veja o jeito que eles viviam e que nós vivemos. Ah, pastor, mas naquele dia não tinha a internet que podia, né, te distrair. Né? A internet deles era bater na casa dos irmãos, sentar lá e ficar conversando. E provavelmente coisas do reino. Não é verdade? Quem morou em sítio, eu morava no sítio até os 12 anos, mais ou menos, eu morava no sítio. Então, como não tinha televisão naquela época, eu estou falando para vocês de 40 anos mais, 40 anos atrás, em muitos lugares não tinha televisão. E se tinha, era um ou outro, né? Então, o que você tinha que fazer? Você batia na porta do vizinho, às vezes estava sentado na tua porta, o vizinho vinha conversar com você, ou se ia na casa do vizinho conversar, e assim ia. Nos dias de hoje, você não precisa sair de casa, precisa falar com o pastor Luiz, eu pego o telefone, não, pastor Luiz, mas está, e ele responde lá, responde aqui, daqui a pouco vem o pastor Luiz Ricardo lá do Brasil, entra na conversa, o Sérgio também entra ali, é vídeo, não sei o quê. Então você veja que tem muita coisa que pode te distrair e te tirar da direção do Espírito Santo. Eu estava ouvindo uma mensagem esse dia atrás, e ele falou assim, que cada vez que tinha reunião de oração na casa aqui de um irmão, toda vez, no momento da reunião de oração, batia o telefone. Toda vez que fazia reunião, batia o telefone, o que era? Ah, não, ele falou, não, ai, que equivocação. Daí um dia o líder daquela reunião falou assim, a hora que bater esse telefone, eu vou perguntar, e ele falar que é equivocação, eu vou falar que não é. Aí fizeram a oração, dito e feito, bateu o telefone. Aí ele atendeu, alô? Aí a casa de fulano, não é. Ah, então é engano. Não é engano não. Se você ligou e a tua ligação caiu aqui, é porque Deus quer falar com você, Deus tem um plano na tua vida. Se você não se aceitar Jesus, você vai para o inferno e tal. Nunca mais aconteceu aquilo. Nunca mais aconteceu aquilo. Eu falo assim, se o Satanás está querendo atrapalhar a minha vida, a vida da reunião de oração, ele está querendo atrapalhar, eu vou atrapalhar a vida dele agora. Ele atende o telefone e fala isso.
Aí o pastor falou assim, é incrível que nunca mais aconteceu aquilo. Agora, quando você tiver um plano de oração, você pode colocar isso em prática. Se você falar assim, não, a partir de agora eu vou ler a Bíblia de tal hora, de tal hora eu vou ler, de tal hora eu vou orar, de tal hora eu vou fazer um discipulado, vou fazer uma meditação, com a coisa dentro da palavra de Deus, no primeiro dia não acontece nada, no terceiro dia você tranquilo, no quarto dia, pum, vai telefone. Ou daqui a pouco, aconteceu alguma coisa. Aí de repente você está lá lendo, orando, de repente a diaconisa está fazendo uma janta, alguma coisa, quebrou alguma coisa lá, aí pastor, o pastor tem que deixar o negócio. Sempre acontece alguma coisa. Se colocar um propósito na tua vida para te fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa vai vir para te atrapalhar. E você sabe que você não é uma coisa, vamos dizer assim, natural. É uma coisa, né, metódica ali, uma coisa bem direcionada para que você não cumpra o teu propósito. Sempre, todas as vezes, na tua vida e na minha vida, vai ter coisas que vai te tirar do propósito de Deus. Por exemplo, você acha que Jesus não foi tentado a sair do propósito? Né? Quando ele falou que ele ia ter que ser os 3 dias, que ele ia ter que subir na cruz, morrer na cruz, em propósito do reino de Deus, tal, tudo. O que Pedro falou assim? De maneira alguma. O senhor não pode morrer. Se o senhor morrer, nós morremos juntos, nós vamos lá, mas não vamos deixar isso. O que Jesus falou dele? Aí de reto, Satanás. Por quê? Porque estava impedindo. Era ruim o que Pedro estava falando? Não era ruim. Visivelmente. Mas só que aquilo tirava Jesus do propósito. Às vezes, nossos filhos, nos tiram do propósito. A nossa esposa, às vezes, tiram do propósito. Nós, como marido, às vezes, tiramos a nossa esposa do propósito. E é uma coisa tão sutil, nos tira do propósito. Sim. É só você ter um propósito de fazer umas coisas para Deus, que nós saímos, que o inimigo vai tentar tirar você do propósito de Deus. Então, cada vez que nós tentarmos fazer alguma coisa, nós temos que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Amém? Amém. O maior erro da igreja hoje, eu já ouvi até pessoas falar assim, não, mas quando eu oro para o Espírito Santo, dá a impressão que eu estou traindo Jesus. Porque nos foi ensinado, e a palavra nos ensina, nos orar tudo em nome de Jesus. Amém? E para Jesus, é verdade, nós temos que fazer isso. Mas nós esquecemos um propósito, algo muito importante na nossa vida, que é ter um relacionamento com o Espírito. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque Jesus, Ele mesmo falou, eu vou, mas não vos deixarei só. Então quem está conosco? Jesus que foi ou o Espírito que ficou? E você tem relacionamento mais com quem? Do que aquele que ficou. Aí você pergunta, pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo falar. Alguma vez você conversou com ele? Ô Espírito Santo, como é que o senhor está aí? Já chamou ele para a tua vida? Já clamou ele para a tua vida? Espírito Santo, quando você vai tomar uma decisão, você fala assim, Jesus, me direciona nisso. E o Espírito Santo, eu estou aqui, eu posso ajudar você. Está errado você pedir ajuda? Não está errado. Ele vai interceder pelo Pai por tua vida. Mas nós temos que criar em nós um hábito de conversar com o Espírito Santo. De ter uma intimidade com o Espírito Santo. Nós temos intimidade com o Pai, temos intimidade com Jesus. Mas muitas vezes, quando fala de você orar para o Espírito Santo, você não sabe. Já reparou isso? Você fala assim, vamos orar hoje. Você pode ver que o Espírito Santo, você não toca no nome do Espírito Santo. Você fala de Jesus, você pede Jesus, Pai, abençoa a minha vida, Jesus, isso e o Espírito Santo. Ele não pode ser glorificado. Mas eu posso dizer assim, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, obrigado por ter me livrado. Obrigado por entendimento. Obrigado por esse dia, Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia, pela sua proteção. Ele está aqui. Ele também é Deus. Quando nós lemos em Atos capítulo 5, falando de Ananias e Safira, você veja que Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala, você não mentisses a homem, você mentisse ao Espírito Santo e a Deus, que é Deus.
Ele é Deus também. Ele precisa ser adorado. Nós precisamos conversar, falar com o Espírito Santo. Precisamos adorá-lo. O que nós não podemos fazer é glorificá-lo. Porque o próprio Jesus falou em João 16, que ele fala assim, ele não falará de nada do que é dele, mas ele falará tudo do que é ouvir no coração de Deus e trará e revelará a vocês. Amém? Ele não se glorificará. Nós não podemos glorificar o Espírito Santo, mas nós podemos adorá-lo, nós podemos amá-lo, nós podemos respeitá-lo, nós podemos invocá-lo, nós podemos pedir direção ao Espírito Santo, pedir entendimento na palavra para o Espírito Santo, pedir sabedoria do Espírito Santo, proteção do Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que está junto conosco, é Ele que está ao nosso redor, é Ele que está em nós. Amém? Paulo disse uma palavra tão certa em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, em que vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, se não era tão importante sermos nós a habitação do Espírito Santo, por que Jesus soprou sobre os discípulos aquele Espírito? Você veja que Jesus, quando foi ser batizado, ele chega nas águas do Jordão, ele já tinha autoridade, já tinha conhecimento, sabedoria, se desenvolveu em sabedoria do Espírito, mas ele precisava passar por um processo que nós também devemos passar. Você veja que quando ele chegou para ser batizado, ele foi batizado, e o que aconteceu? Logo após ele ser batizado nas águas, o que aconteceu? Desceu sobre ele o Espírito em forma corpórea de uma pomba. Então, Jesus precisava do Espírito Santo? Ele precisava porque ele estava em forma humana. E para que isso se repetisse nas nossas vidas, Jesus tinha que ser o primeiro. Por isso que ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, tudo que aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Não digo sacrifício, porque isso foi o propósito. Mas, se quando ele foi batizado nas águas, o Espírito desce sobre ele. Ele tinha poder e autoridade para fazer o reino de Deus? Tinha. Mas ele precisava ser revestido de poder. Você veja só que quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, ele tem que nos direcionar. Ele vai nos dirigir. Você veja só que antes, Jesus veio para ser batizado nas águas. Desce o Espírito sobre ele, e a palavra de Deus diz que depois disso, o Espírito Santo guiou ele para o deserto. Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Quando ele chega ali, ele foi tentado, venceu. Você veja só, que aí mostra uma coisa. Não precisa ser batizados em línguas de fogo para você ter poder. Você veja que quando Jesus chega no deserto para ser tentado, ele vence Satanás pelo poder que havia sido revestido sobre ele, chamado Espírito Santo. E como é que ele vence Satanás? Com a palavra. Agora, Jesus poderia vencer Satanás antes? Poderia. Mas só que, como ele foi o primogênito, ele precisava ser revestido para que eu e você tivéssemos a mesma oportunidade de Jesus ser revestido pelo Espírito, para que possamos ser dirigidos pelo Espírito e nós vencermos Satanás pelo Espírito que habita em nós. Amém. O revestimento com línguas de fogo, isso é outra história, é outra coisa que nós precisamos entender e vamos entender mais à frente. Amém? Hoje eu quero que vocês entendam que é importante você entender que a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, você está capacitado a fazer as obras do reino de Deus. Amém? E cada vez que o inimigo se levanta contra a tua vida, você tem poder e autoridade para vencer Satanás, se estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus e for determinado para você vencer a Satanás pela palavra de Deus. Amém? Jesus venceu dessa maneira, então ele deixou um exemplo para que eu e você pudéssemos ter a mesma oportunidade de estarmos vencendo Satanás através da palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho autoridade para isso. Tem pessoas que se falar de Satanás e coisas do inimigo, falam assim, não gosto dessas coisas, nem fale isso perto de mim. Querido, Todo-Poderoso habita em você. Ele te capacita
a vencer. Amém. Eu não quero colocar a mão sobre ninguém para curar ou para expulsar nada, porque eu não acho que eu não sou digno. Você não é digno, porque você não se acha digno. Mas você foi dignificado porque Jesus da cruz te fez digno de ser templo do Espírito Santo. Amém. Amém? Então você tem o poder e a autoridade de fazer essas coisas. Amém? Tem pessoas que não lêem o Apocalipse porque acham horrível o que vai acontecer, mas está lá. Não, essa parte da Bíblia é puro. Quando chega Jesus expulsando o demônio, curando os enfermos, na hora da cura você lê, na hora que chega a expulsar o demônio você pula. Tem pessoas que pensam que quando vê ou falar sobre essas coisas, vai chamar ou atrair essas coisas. Querido, você não precisa fazer nada, só precisa ter o Espírito Santo e ser chamado cristão para você chamar a atenção dele. Só isso. Só isso. Eu não falo de Satanás dentro de casa porque ele vem e vai destruir o meu casamento. Não precisa falar dele. Somente você ser chamado de templo do Espírito Santo, meu filho. Não precisa mais nada. Você já atraiu. Só que uma coisa é ele estar tentando na sua vida e você saber da tua autoridade e do poder que você tem nas suas mãos. Amém. Porque ele não queria que muitas pessoas soubessem que você tem poder nas suas mãos. Que o poder de Deus habita em você. Você tem autoridade e poder para fazer essas coisas. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Amém? Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Porque Cristo é o cabeça, não é verdade? O corpo é a igreja. Então os pés fazem parte do quê? Da cabeça? Não, ele faz parte do corpo. A cabeça está em cima, o corpo está embaixo e os pés estão sobre a terra. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que todas as coisas estão sujeitas aos pés da igreja. Então sejam aos nossos pés. Amém? Amém. Então nós temos o poder e a autoridade porque Cristo já fez tudo o que precisava ser feito, nos habilita a ser a habitação do Espírito Santo, para que esse Espírito pudesse descer sobre a nossa vida, fazer de nós morada em nós, para que nós pudéssemos ter então sabedoria, poder, autoridade e autorização de Deus para fazer essas coisas do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então não tem como você falar para mim, pastor, eu não tenho autoridade para fazer essas coisas. Você não só tem autoridade, como tem autorização de Deus para fazer essas coisas. Porque aquele que assina embaixo de todas as coisas que o Senhor vai fazer para o reino de Deus é o Espírito Santo. Porque ele você já está selado por esse Espírito. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. É um poder, uma autoridade que está liberada a nós para que possamos fazer então as obras de Deus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Lucas capítulo 4 e versículo 14. Lá diz assim, Lucas no capítulo 4, versículo 14. Jesus, voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amém? Amém. No capítulo 4, versículo 1, era quando ele estava saindo, veja só. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, do rio Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois que ele faz vitória de Jesus no deserto, ele volta então para a Galileia no poder do Espírito. Então a sua fama se espalhou por toda aquela região. Amém? Amém. Vocês viram como Deus ele trabalha de uma forma, uma coisa após a outra. Então, irmãos, você tem tudo nas suas mãos. E tudo que você tem, você pode fazer, o inimigo sempre vai querer fazer com que você não use esses instrumentos. O poder, a autoridade, a presença do Espírito sobre a tua vida. Não, eu não sou digna, eu não sou digno da presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Não, talvez não seja digno, mas você foi dignificado por Cristo na cruz. O sangue de Cristo pagou o preço pelo seu pecado. Por tudo aquilo que Adão fez, que trouxe a morte sobre nós,
e sobre todo o pecado que nós cometemos no passado, que cometemos no presente, e aquilo que nós vamos cometer já estão em Cristo Jesus. Então não tem como você chegar diante de Deus e falar assim, não, eu não podia fazer isso porque eu estava dessa maneira. Não, você não fez porque você não tinha o conhecimento para fazer. Porque cada vez que você tem o conhecimento da verdade vos libertará. Amém? Então, cada vez que você tem um entendimento e um conhecimento dentro das Escrituras a respeito de coisas espirituais, está te libertando de alguma coisa que o inimigo pode usar contra você, para que você não haja da maneira que tem que agir. Por que muitas vezes nós perdemos bênção? Porque nós nos achamos que nós não somos dignos dessa bênção. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós somos. Aí o inimigo chega assim, não, você fez isso, você fez aquilo. Você pecou, você é falho. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que o ser humano, a primeira coisa que o ser humano faz, a coisa mais fácil que o ser humano faz, é aceitar. Agora, quando você tem conhecimento, você fala assim, eu posso ter feito, posso ter errado, mas está tudo na cruz do Calvário, clamo sobre mim o sangue de Cristo, sou limpo, purificado, justificado, transformado e abençoado por Deus. Posso fazer todas as coisas daquele que me... Quem te fortalece? Cristo. Se ele está dizendo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, não é porque eu possa ter força de mim mesmo. Você veja que a força não é minha. É aquele que me fortalece, aquele que habita em mim que me fortalece e me dá poder e autoridade para realizar essas coisas. Agora, se fosse pela minha força, não seria o Espírito Santo de Deus. E talvez seria muito falho fazer pela minha força. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que o batismo no Espírito foi algo que você não pediu a Deus, foi algo que Jesus já preparou para a tua vida, que Deus, o Pai, já tem preparado para a tua vida, que tem de ser dessa maneira. Ah, pastor, eu não quero ser batizado no Espírito. Não adianta você querer. Se você aceitou Jesus, você já está batizado no Espírito. Ah, pastor, eu não quero falar em línguas. Isso é uma experiência diferente, não tem nada a ver com o batismo no Espírito. Amém? Amém. O que tem a ver aqui hoje é o lavar. Você veja que tudo aquilo que foi ministrado, tanto no batismo em Cristo, como no batismo nas águas, no batismo no Espírito, não depende daquilo que eu possa fazer para comprar ou para ter essas coisas. Foi tudo feito de acordo com a vontade de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos leva a estar nessas condições, abençoados por Deus. Amém? Primeiro nós somos levados pelo Espírito a Cristo, fomos batizados em Cristo, fomos perdoados em Cristo, tivemos um novo nascimento em Cristo. Depois do novo nascimento, Cristo nos introduz no Espírito para sermos batizados no Espírito. Agora, o revestimento de fogo é outra coisa, né, que nós possamos entender lá na frente. Amém? Então nós estamos entendendo claramente qual é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida, irmãos, não é depositar sobre nós o Espírito e nós dizemos assim, eu tenho o Espírito Santo, pronto, para mim não precisa mais nada. Esse Espírito Santo tem um poder e uma autoridade que age através de nós. Amém? E para que isso possa fluir através de nós, nós temos que começarmos a buscar a presença desse Espírito, a ter intimidade com esse Espírito. Como é que eu posso falar da vida do pastor Luiz Chimizo se eu não conheço a vida na intimidade do pastor Luiz Chimizo? Como é que eu posso falar do Espírito Santo se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Amém? Amém. Nós precisamos começar a falar com o Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém? Amém. Para que possamos começar a nos engajar naquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Amém. Irmãos, nossa vida, ela não é uma vida que deve ser uma vida de tédio. Nossa vida tem muitas coisas na nossa vida que nós podemos eliminar somente clamando a presença do Espírito Santo. Quando nós clamamos a presença do Espírito Santo e ele vem sobre a nossa vida, muita coisa na nossa vida vai ser mais fácil. Você quer ver? Quanto tempo você consegue orar, por exemplo? Na tua força. Não precisa dizer. Vou dizer, eu vou tomar um exemplo da minha vida. Quando eu me converti, meu tempo de oração era muito pequeno. Quando é muito pequeno, o que acontece? Nós começamos a clamar ao Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo nos leva a estender esse... Não é pela minha força, não. É porque existe um prazer de estar na presença de Deus. E quando nós vamos ver, nós já conseguimos orar mais tempo. Vai crescendo. Porque quanto mais nós
estamos em intimidade com o Espírito Santo, as coisas vão fluindo através de nós. Amém? Flui. Não é algo que nós vamos buscar e falar, não, eu tenho que fazer, não. Automaticamente, quando você começa a estar na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a fluir através da tua vida. Autoridade, entendimento, sabedoria nas Escrituras, tudo isso vai fluir através de você. Porque tudo isso já está em nós. Nós não precisamos buscar de fora. Nós precisamos buscar um entendimento de fora, mas quando chega em nós, nós precisamos entender aquelas coisas e é algo que vem do nosso interior. Amém? Para que possamos então começar a compreender qual é o plano de Deus na nossa vida. A minha vida e a tua vida, ela tem um plano. E este plano ele só pode ser concretizado pelo direcionamento do Espírito. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos estar buscando a presença do Espírito Santo. Adoramos a Jesus, adoramos ao Pai, glorificamos ao Filho, ao Pai, mas nós temos que glorificar e exaltar a Deus por todas essas coisas, e principalmente adorar a Ele por aquilo que Ele nos deixou sobre a nossa vida. Amém? Isso significa que nós não estamos órfãos, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito, porque eles são um. Amém? Então nós temos com quem interagir, com quem buscar a presença de Deus, com quem buscar entendimento, sabedoria, né? Sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que Deus tem planejado para a minha vida, para a tua vida. Você pode buscar do Espírito, porque Ele vai buscar no coração de Deus aquilo que Deus tem preparado para as tuas vidas, para a vida de vocês. Amém? E Ele vai começar a revelar a você qual é o caminho, qual é a decisão que você precisa tomar, tudo aquilo que você precisa fazer na tua vida. Esse Espírito está preparado para todas essas coisas, irmãos. Amém? E uma coisa maravilhosa, Ele habita em nós. Ele está em nós, Ele anda conosco. Em todos os lugares que nós andarmos, Ele está conosco. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos a Ti nesta noite, Deus. Dou a Ti toda a honra, toda a graça e toda a glória, Senhor, porque eu reconheço que Tu és o único Deus soberano e eterno sobre as nossas vidas, Tu és o único Pai que reina sobre as nossas vidas, Senhor amado, que todo o poder foi dado sobre os céus e sobre a terra, Senhor amado, nas Tuas mãos. Tu é o que rege todas as coisas, ó Deus, até o inferno, Deus, o Senhor rege, ó Pai, porque até eles têm que obedecer a Tua voz, ó Pai. Nesta noite, Deus amado, quero proclamar sobre a Tua igreja, ó Deus, que sejamos nós, Senhor amado, boca, Senhor amado, e lábios, Senhor amado, que profiram poder e autoridade, vindo, Senhor amado, pelo Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Nós te agradecemos pela essa presença maravilhosa do Espírito Santo sobre nossas vidas. Obrigado por ser templo do Teu Espírito. Que a Tua graça, ó Deus, renovadora e transformadora, ó Deus, consiga, Senhor amado, a cada dia moldar o nosso coração, a nossa vontade, a nossa mente, Senhor amado, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ó Deus, a Tua palavra, a Tua Bíblia, Senhor amado, escrita, Senhor amado, não seja mais um peso, Senhor amado, de desentendimento, mas seja algo, Senhor amado, que o Espírito venha revelar o ser e o porquê está escrito daquela maneira. Senhor amado, traz entendimento, sabedoria do alto, Deus, para que possamos entender as coisas que estão escritas nelas, ó Pai. Deus amado, abre este caminho maravilhoso sobre nossas vidas, que o Espírito Santo flua através de nós, Deus, e toda decisão que nós tomarmos, ó Deus, possamos tomar dirigidos, ó Deus, pelo Espírito Santo, Pai. Que esse Espírito maravilhoso possamos ter intimidade com Ele, ó Deus. Possamos, Senhor amado, dormir conversando com Ele, acordar conversando com Ele, desfrutar da presença desse Espírito sobre nossas vidas. Pai amado, eu entendo que somente assim, ó Pai, haverá uma transformação na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, ó Pai. E tudo o que está ao redor de nós, ó Pai, vai ser mudado, Senhor amado, no nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, ó Filho. Nós glorificamos a Ti, ó Pai amado, nesta noite. Nós te damos a Ti, ó Espírito Santo, nós te amamos, nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo, a viver de acordo com a vontade da palavra de Deus, a viver o verdadeiro evangelho sobre as nossas vidas, ó Pai. Que dentro da Tua casa, o Teu Espírito, o Senhor Espírito Santo, flua através das nossas vidas. Faça com que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra
e tudo aquilo, Senhor amado, que está programado, Deus, para que nós possamos fazer, Senhor amado, com as nossas mãos para abençoar o reino, para prosperar o reino, seja feito de acordo com a sua vontade, Espírito Santo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama o entendimento sobre a tua igreja nessa noite. Ó Espírito Santo que habita em cada um de nós, flua no entendimento e na sabedoria do alto sobre a vida da tua igreja. Unge a cada um de nós com poder e autoridade no mundo espiritual, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do teu nome, Pai. É que eu oro, louvo e te agradeço nessa noite. Que tenhamos uma semana de vitória, de graça, de bênção debaixo das tuas mãos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Que essa semana seja uma semana, Senhor amado, que o Senhor venha trazer vitória àquilo que nós precisamos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as portas dos céus, ó Deus amado. No nome de Jesus Cristo, e prospera a nossa vida, não somente financeira, mas espiritual, de sabedoria, de poder e de autoridade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e aleluias. Amém.